Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física do Colégio Interativo. E essa aula vai ser voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bem, a gente vai dar continuidade no módulo 22. A gente falou sobre a indução, tá, magnética. Entendemos como é que funciona a variação do fluxo magnético para relacionar com a eletricidade. Agora a gente vai entender essa última parte aqui, antes de começar a entrar para a revisão do Enem, que é a parte das ondas eletromagnéticas. Bem, as ondas eletromagnéticas, elas são baseadas em algumas leis, tá? Lembre que na física, quando a gente fala o nome lei, é porque ela sempre acontece dentro do parâmetro que ela alcança lá, tá? Lembra disso? Lei, ela sempre vai acontecer. Se não acontecer, é porque não está tratando mais desse parâmetro que está abrangindo lá o fenômeno. Por exemplo, a lei de Newton. Tá? A lei de Newton descreve muito bem o movimento do mundo macro, o mundo visível. Sempre que falar do movimento macroscópico, a lei de Newton está valendo. Mas quando a gente sai do mundo macroscópico, vai falar do mundo microscópico, aí não é mais a lei de Newton, tá? Aí são as regras da mecânica quântica, é outra história. Mas não é que as leis de Newton estão erradas. Significa que saiu do parâmetro dela. Então, algumas leis aqui que relacionam o funcionamento e o entendimento, né, de uma onda eletromagnética. Bem, nós vimos aqui, tá, a lei de Gauss do campo elétrico. A gente estudou eletricidade, estudou o campo elétrico, tá? Que ele dizia que as cargas elétricas geram campos elétricos. Então, toda vez que eu tiver uma carga, eu tenho um campo relacionado a essa carga, né? O campo é um alcance, né, no qual a força elétrica vai estar atuando em relação àquela carga. Essa região no qual atua a força elétrica, a gente chama de campo elétrico. Outra lei, que é a lei de Gauss do campo magnético. Lembre disso, não há monopolos magnéticos. Sempre que eu tiver magnetismo, eu vou ter o norte e o sul. Diferente da carga. A carga eu posso ter só o positivo ou só o negativo. Mas quando eu falar de magnetismo, de ímã, sempre vai existir o norte e o sul magnético. É impossível separar eles, tá? Não existe monopolo magnético. Sempre que está falando de magnetismo, tem norte e sul. Não posso ter só o norte ou só o sul, não. Ok? Nós temos a lei de Faraday-Maxwell, né? Que a gente estudou em relação à indução eletromagnética. A gente viu que a variação do fluxo magnético gera uma corrente elétrica e o contrário também funciona, tá? E a lei de Ampère-Maxwell, que campos magnéticos gerados por correntes elétricas e pela variação do fluxo do vetor campo elétrico, tá? Então eu posso, tá, gerar um campo magnético através das correntes elétricas, tá? Ou variando o campo elétrico. Então, sempre que eu gerar uma corrente elétrica, tem um campo magnético relacionado a isso. Toda vez que eu mudar também a variação do campo elétrico, eu tenho uma relação do campo magnético. Elas sempre andam juntas aí, tá? Bem, normalmente a gente trabalha com algumas contas e algumas observações, sempre adotando o campo elétrico como referencial. Por quê? Porque o campo elétrico, quando eu estou relacionando a uma onda eletromagnética, o campo elétrico ele é muito maior que o campo magnético, mas muito maior mesmo, tá? Ele é importante, o campo magnético, mas ele é extremamente menor do que o campo elétrico, ok? Então, vamos entender um pouquinho aqui o esquema de uma emissão de uma onda eletromagnética. Mas antes, um pouquinho de história, tá? A humanidade, como você sabe, eu sempre falei isso nas minhas aulas, a gente sempre tentou relacionar, tá, a manipulação do nosso mundo natural, as coisas que nos cercam. Então, a gente sempre entendeu os fenômenos ópticos, que era a luz visível, né? E tentou, com o avanço da tecnologia, começou a entender a relação de outras ondas, tá? Então, a partir aqui, ó, desde o início do século XIX, já que veio a era aí da eletricidade, toda essa onda desse boom em relação a entender muito bem a eletricidade e o magnetismo, tá? A gente começou a entender que a luz era uma manifestação de onda, tá? A gente já sabia que a luz visível era uma onda. Aí estava com relação à eletricidade e magnetismo. Tá? Então, Maxwell, tá? Ele criou e desenvolveu equações extremamente elegantes para descrever o comportamento de uma onda eletromagnética.
para quem for para um ensino superior aí, estudar alguma área de exatas, física, química, da engenharia, vai se deparar aí com a lei de Maxwell. É uma coisa bem bonita e charmosa, tá? Bem, ele começou a perceber que essa oscilação, tá, tanto de um campo quanto do outro, tanto do magnético quanto do elétrico, quando variava um, automaticamente variava o outro. E isso gerava sinais, tá? Então foi a partir daí que começou a entender lá o lance da emissão de ondas eletromagnéticas, tá? E ele percebeu também que todas as ondas, tá, qualquer uma delas, viajava com a mesma velocidade, que era a velocidade da luz. Então fechou de vez, né? A luz é uma onda eletromagnética como todas as outras em relação à velocidade, né? Mas cada um funcionava de maneira diferente. A luz visível, a gente enxerga as cores. Eu tenho micro-ondas que esquenta alimentos à base de água, né? Que rotaciona a molécula de água. Eu tenho Wi-Fi, eu tenho raio-x, eu tenho infravermelho. Então, eu tenho várias ondas eletromagnéticas, todas têm a mesma natureza, tá? E viajam com a mesma velocidade, que é a velocidade da luz. Só que a funcionalidade delas são diferentes por conta da frequência e de energia. Tá? A gente vai ver isso agora. Então, vamos entender aqui esse esquema da geração de uma onda eletromagnética, tá? Bem, eu tenho aqui duas hastes metálicas, tá? Que ele chamou de antena dipolar, dipolo. Tá? Ligadas a gerador eletromagnético de tensão alternante. Por que ele tem que alterar a tensão? Porque ele vai variar o campo elétrico. Conforme ele altera o campo elétrico, ele altera o campo magnético. E conforme o campo magnético é alterado, ele altera o campo elétrico. E assim fica nesse ciclo repetido. E é assim que se forma uma onda eletromagnética, tá? Óbvio que de uma maneira extremamente resumida, tá? Mas o importante é entender como é que se forma isso, tá? Da variação de um dos campos. Normalmente, como eu falei, a gente controla mais o elétrico, porque ele é o mais forte, né? Então, varia o campo elétrico, varia o campo magnético. Varia o campo magnético, varia o campo elétrico, e assim ocorre essa propagação, tá? Então, tem aqui, lembre, xizinho, vetor entrando na tela. Pontinho, vetor saindo da tela, tá? Lembre, B, campo magnético, setinha é vetor. Então, aqui eu tenho aqui o campo magnético, o vetor, né, saindo, e aqui o E é o campo elétrico, tá? Então, eu tenho a direção do campo elétrico e eu tenho a direção do campo magnético. Variei aqui, tá? Ele fica alterando a tensão. Alterando a tensão, eu crio lá uma corrente. Essa corrente alternada gera uma onda eletromagnética, ok? Olha que desenho bonito e coisa legal. Aqui a gente tem a relação dessas emissões em 2 dimensões e 3 dimensões, tá? Para vocês que viram aí magnetismo com a Kévia, todas essas linhas de campo desenhadas aí vocês viram bem quando vocês estudaram o ímã, tá? Comigo você já vira parte da relação eletromagnética, não viu o ímã puramente falando, tá? Isso aí foi com a Kévia. Mas olha que desenho legal. Aqui seria, né, a representação em 2 dimensões, tá? Eu tenho aqui a oscilação do campo elétrico, que oscila o campo magnético, e assim eu fecho um ciclo que altera um e outro, vai alterando e vai acontecendo essa propagação. Tá? Altera o elétrico, altera o magnético altera o elétrico altera o magnético, e assim até a onda ser propagada totalmente. Tá? Seria aqui essa frente de onda, né, sendo emitida. Tá? Aqui eu tenho as linhas de campo magnético oscilante, que é o pulso, né, eletromagnético que a gente está falando. Vocês veem muito isso em filme, né? O pulso eletromagnético e tal. E olha esse desenho tridimensional. Como é que seria a propagação das ondas, tá? Eu tenho aqui as antenas, tenho aqui a relação do campo magnético, tenho a relação do campo elétrico, e essas linhas fechadas representam aqui o pulso de onda se propagando, tá? Bem legal esse desenho. Sabendo como é que se gera uma onda eletromagnética, tá vendo a oscilação de campo elétrico e campo magnético, a gente vai entender como é que se comporta a propagação da onda, tá? Então vamos lá. Seguinte, existem, tá, algumas características de onda, que a gente já estudou isso no 2º ano, que funciona para onda eletromagnética. As características são as mesmas, tá? Como comprimento, frequência, amplitude, isso aí funciona também para onda eletromagnética. A diferença grande aí, óbvio, que relaciona com a onda mecânica, que a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo,
ela não precisa de material para se propagar. Já a onda mecânica não, precisa de material, né? Então, vamos lembrar aqui alguns conceitos de ondulatória no geral. V, a velocidade da onda, né? Lembrem que toda onda eletromagnética ela se propaga com a velocidade da luz, que é a velocidade limite do universo. Tá? A maior velocidade, tá, que algo pode atingir é a velocidade da luz. Tá? 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade de uma onda eletromagnética, seja ela qual for. O Wi-Fi, o infravermelho, a onda de rádio se propaga com essa velocidade, todos. Tá? Então, veio a velocidade. Lembrando, né? O E é o campo elétrico, o B é o campo magnético. Esse lambda aqui é o comprimento de onda, né? Que é a distância entre duas cristas ou dois vales da onda, dá o comprimento de onda. E lembre que o comprimento da onda relaciona com a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Lembre que frequência é oscilação, tá? Quantas vezes a onda oscila por segundo. Tá? O quanto que ela fecha um ciclo por segundo. O comprimento tem a ver com o tamanho da onda. Tá? Então tem ondas gigantes e ondas extremamente pequenas. A gente vai entender bem cada tipo de onda eletromagnética que existe aí. Tá? Então, detalhe. Vamos lá. Eu tenho os vetores, campo elétrico e campo magnético. Eles são sempre perpendiculares entre si. O que é vetores aqui? O que é essa maneira perpendicular? Bem, perpendicular é o que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Sempre vai formar um L entre os dois vetores, tá? Não importa a posição, vai ser sempre um L entre os dois. Tá ok? Um ângulo de 90 graus. Pode ver aqui, ó. O campo elétrico variou, estava para cima, depois ficou para baixo. O campo magnético aqui estava para cá saindo, né? Depois foi entrando e assim sucessivamente. Mas os dois sempre formam essa relação do L, tá? Eu tenho essa alteração da variação, né? Mas sempre formam um L. E além disso, eles formando o L oscilando entre si, a propagação também faz um ângulo de 90 graus. Então, é meio que ele faz isso aqui, tá? O L fica alterando, certo? E vai andando para frente. Ok? Então, essa é a relação aqui, ó. A propagação, o campo elétrico, o campo magnético, todos são perpendiculares entre si. Então, a gente pode relacionar isso através de uma regra. Tá? Para quem viu as regras de vetores, lembre que os vetores estão aí seguindo a gente desde o primeiro ano. Muita gente não gosta, mas por isso que eu falei que estudar vetores e entender é muito importante. Então, vamos lá. Nós vamos usar a nossa famosa regra da mão esquerda, tá? Que é o seguinte. Você vai colocar os seus 3 dedos aqui, tá? O polegar, o indicador e o médio, sempre formando um L cada um deles. Então, aqui, ó, eu tenho o polegar e o indicador, formando o L. Para pegar o médio, também forma um L. Tem que formar um L entre os 3, tá? Essa figura aqui está representando isso. Seria algo mais ou menos assim, tá? Polegar, campo elétrico, tá? Indicador é para onde a velocidade está indo, é a propagação, e o médio é o magnético. Aí pode acontecer essa oscilação, mas a propagação é sempre em linha reta. Ok? Os 3 têm que estar sempre com um ângulo de 90 graus entre si. Tá? Então, por enquanto é isso. A gente na próxima aula vai entender os tipos de radiação, as ondas eletromagnéticas que existem aí no nosso espectro. A gente vai pegar questões também, tá? Cada final de aula eu vou passar um questionário para vocês. E por enquanto é isso. Revejam essas aulas aí o quanto quiser, né, para tirar suas dúvidas. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado. E em breve eu postarei os exercícios, tá? Desde já, obrigado.